no vídeo a continuação, sei lá, cara. Mas eu não pode dizer mesmo. Não. Eu sei, a saída. Mas eu não queria isso, Tomei cueca. Vixe. Faz uma batalha entre a tropa do Amostradinho versus da... Você também não sabe. Você me ensina. Mas você vê eu fazer, então você pode aprender eu fazer. Você vai gravar, né? Ué, o que eu vou fazer? Desinstalar? Super aberto? Não, mãe. O que eu vou fazer então? Cara, eu posso fazer esse anúncio? Eu te uso a culpa.